Olá, seja muito bem-vindo ao episódio especial hoje que vai tratar sobre a economia. Sim, expectativas, ou melhor, perspectivas econômicas do Brasil. E nós trouxemos um convidado com grande autoridade. Ele é o Marcos Evangelista, ele que é formado em economia pela Universidade Federal do Amazonas, ele é eleito 5 vezes presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Amazonas, presidente do Sindicato dos Economistas do Amazonas e especialista em captação de recursos e diretor da Êxitos Consultoria. Bem-vindo! Muito obrigado, Liliana, pelo convite. Espero aqui contribuir com vocês, com seus telespectadores também. Falar de economia nem sempre é fácil, viu? Vou, assim, considerar que é um cenário bastante amplo de discussão, ele envolve a questão política, governamental, social, então é uma série que deveria ter 5 programas, porque só a riqueza e a nobreza dele de estar aqui conosco vai enriquecer a nossa história. E, aproveitando, toda história começa numa definição de papel, né? Então, qual é a importância de falar da economia e por que, então, discuti-la? Ou conversar numa mesa assim mais leve, mais suave? Porque falar de dinheiro não é fácil. Para responder essa sua pergunta, eu vou te dizer por que eu escolhi fazer economia. Quando eu era pequeno, estava ali ainda na adolescência, cheguei com meu pai e falei assim, eu quero fazer administração. Ele falou para mim, por que você não faz economia? Porque fala de tudo. Você sendo economista, você vai poder ajudar as pessoas, você vai poder ajudar as empresas e, principalmente, você vai saber como é que anda a direção do Estado, da União, do teu país. E isso me convenceu. E é justamente isso. A economia ela é muito abrangente. Apesar de pessoas que acham é uma pessoa ali falando sobre números, tem tudo a ver com todo mundo, né? No seu dia a dia, você tem que ter uma noção de economia, né, no gerenciamento do seu orçamento doméstico, que começa dentro de casa, e é justamente aí que começam os problemas, porque hoje nós somos adultos que não tivemos preparo dentro da sala de aula. Hoje já até existe. Eu acompanho a minha filha, por exemplo, a mais jovem, que já tem algumas matérias que falam sobre finanças, falam sobre economia, mas nós, adultos, temos um pouquinho mais de idade, né, Lili? Nós não tivemos esse preparo. E o que acontece? A gente tem acompanhado o endividamento das famílias subindo cada vez mais, né? Não sei se você vai querer falar sobre cartão de crédito, mas é o grande vilão das finanças. As pessoas acabam se empolgando e é por isso que eu resolvi fazer economia. Eu acho que já começamos com um bom conselho, né? Se você vai escolher uma área de atuação, que você pegue o mais amplo possível para usar tantas frentes, porque a economia é necessária em negócios numa visão empreendedora, a economia é necessária numa administração familiar, a economia é necessária para você em administração pessoal, né? Porque nem todo mundo tem família para administrar, mas tem uma vida financeira, né, pessoal para ter que administrar. Então, eu fico pensando assim, será que tem alguém que não é endividado na vida por conta de tantas coisas serem dadas àquela história? Passa no cartão. Passa no cartão, quando é de pouquinho em pouquinho, o cartão está gigante nessa fatura. Com certeza. Então, como lidar com essa questão quando você não conhece sobre juros e você pensa que tudo é facilitado? Hoje nós temos um grande aliado chamado internet, né? Antes você tinha que pesquisar ou então ler nos jornais, né? Hoje nós temos aí as redes sociais também levando muitas mensagens, muitas porém não verdadeiras, você tem que ver sempre qual é a fonte, mas hoje você tem essa facilidade de puxar um smartphone, dar uma olhada como é que está a Selic, dar uma olhada como é que está o valor do dólar, dar uma olhada quanto fica o financiamento de um carro, quanto fica o financiamento de uma casa, e isso é muito importante. Por quê? Nós estamos vivendo um ambiente de inflação, né? Se você que está nos assistindo, nós estamos com a Selic a 15%. E o que seria Selic? Selic seria uma taxa que baliza todos os financiamentos que ocorrem no país. Por exemplo, você quer comprar um carro e existem várias propagandas tentadoras. Compre seu carro sem entrada, nós parcelamos. Taxa zero. Taxa zero, porém, se você for olhar, multiplicar aquelas parcelinhas que é divulgado, no final você pagou 2 ou 3 carros. E a mesma coisa acontece com os apartamentos, casa própria. Então, nós estamos vivendo um momento
onde você precisa parar quando tiver um economista falando, para você entender um pouco sobre como você pode se planejar para o seu futuro, principalmente envolvendo as suas finanças. Eu acredito que o Marcos, ele está dando um despertar aqui para você que, porventura, tem feito as coisas de qualquer jeito. E não dá para você não avaliar a questão dos juros, porque nós fazemos aquisições, né? E às vezes nós não estamos atentos a essa condição. Então, o endividamento é quase que natural. Por hora, muitas pessoas têm móveis, imóveis, carros, por conta daquilo que é influenciado pela propaganda. Sou bem, sinalizou bem, né? Ou alguém que faz uma indicação e aí você acaba indo, né, movido pela emoção, mas não avalia a situação. Então, juros, eles fazem parte, né, da nossa economia, mas é preciso avaliar em que momento investir para você não estar pagando 2, 3 coisas, quando, na verdade, deveria estar apenas adquirindo uma. O grande problema começa, se você for homem, dentro da sua carteira. Se você for mulher, começa dentro da sua bolsa. Por quê? Você tem ali os seus cartões de crédito, Lili. E aí é que começa o problema. Compras parceladas. Vou comprar aqui uma parcelinha. Você começa a comprar parcelado. E aí chega aquela fatura, a bendita fatura, que hoje, né, às vezes nem chega mais pelo correio, chega pelo teu celular. E aí você não tem o dinheiro todo para pagar. Não, eu vou pagar só o mínimo e não tem problema. Porém, é aí que tudo começa. Porque as financeiras, elas te cobram juros de 300% a 400% ao ano. São dívidas tecnicamente impagáveis, onde o seu nome vai para o Serasa e você fica sem crédito. Hoje, você não ter crédito na praça é muito ruim. Então, a minha dica que eu dou para você que está nos acompanhando aqui no Conexão e Diálogo é que você organize suas finanças. Você tem que monitorar isso. Como você está falando tanto de cartão de crédito e o problema começa na nossa bolsa e na sua carteira, é recomendado ter 3 cartões de diferentes de bancos? Eu estou fazendo uma pergunta bem simples de quem estaria lá do outro lado. Excelente pergunta. A gente vê, às vezes, a pessoa abre aquela carteira, a bichinha chega, sai abrindo assim. Status. 8 cartões, 9 cartões. Eu não sou contra você ter vários cartões, desde que você saiba usar dinheiro de plástico. Porque qual que é o grande problema? Vamos imaginar que você ganha R$2.000. Aí você tem R$1.000 de limite num cartão, 1.000 no outro, 1.000 no outro. Você passa a achar que você tem um poder de compra de 5.000. Mas não é. A financeira, de fato, quer que você utilize aqueles limites. E aí, você às vezes utiliza, vai pela emoção, e quando chega a fatura, você começa no endividamento, como eu falei. Além da questão do cartão de crédito, nós podemos também situar aqui para os seus telespectadores a questão do crediário, né? É muito comum grandes lojas, né, aqui no nosso estado, acho que em todo o Brasil, oferecer seus produtos em crediário. É prático? É. Porém, você tem que estar atento à sua capacidade de pagamento. Por quê? Independente daquele sapato que você quer comprar, aquela geladeira nova que você quer comprar, aquele fogão mais moderno, que bonito, botar essa Ferrari aqui na minha cozinha, você tem os seus custos mensais, né? Você tem um aluguel, você tem uma conta de luz, você tem uma conta do seu celular, você tem alimentação que você tem que comprar, seja você solteiro ou com família, você tem que se alimentar. Então, esses custos, independente de você querer ou não, você já tem, você faz. Então, esse é o perigo, você acaba se induzindo, vou comprar parcelado e tal. Quando chega a fatura, tu vai ter que escolher muitas vezes. Ou eu compro comida para minha casa, ou eu pago essa fatura. Obviamente, tu vai querer comprar comida. Aquela fatura fica por ali. E aí começam os problemas. Então, compras parceladas, cartão de crédito, crediário, limite de cartão de cheque especial, são pontos que a gente não poderia deixar de falar, apesar de não estar no roteiro. É importante para você que está nos acompanhando, porque você precisa gerenciar, e o gerenciamento, como eu já falei, começa dentro de casa. E daí você vai montar a sua pequena empresa, vai crescer, desde que você saiba gerenciar suas finanças.
Já estamos iniciando a nossa educação financeira, né? Refletindo sobre como administrar tantas opções hoje de investimento, porque a gente investe, não vou usar o termo gasto, né? Mas eu não posso mudar a consequência. O pagamento é a responsabilidade. Então, por isso, algumas pessoas ficam aí com os seus nomes sujos. A gente chama porque é um nome dado, né? Um nome sujo que está em algumas dívidas. E aproveitando, como renegociar uma dívida em caso de cartão de crédito? Excelente. O que acontece? Se você está nessa situação de devedor, você vai ter uma coisa que você vai entender bastante. O teu telefone, ele não vai parar de tocar. Ele vai tocar de manhã, ele vai tocar de tarde, ele vai tocar de noite, de madrugada, finais de semana, e aquilo ali vai ficar começando a atingir o teu emocional. Qual que é a minha dica para você que está nessa situação? Relaxa, não liga para isso, porque a financeira quer que você faça um novo financiamento, uma nova repactuação, e muitas vezes, para você deixar de ser perturbado, você acaba aceitando aquilo e, na verdade, você está gerando uma dívida em cima de uma outra dívida. E aí começa aquele famoso efeito bola de neve. O que você tem que fazer? Chama a família, se você for casado, é importante isso. Você sempre dialogar sobre o assunto com a sua esposa, com seu esposo, principalmente com seus filhos, para eles entenderem aquele momento que você está passando. E não te preocupa, desde que você unifique a conversa, você vai sair do endividamento. Como? Simplesmente, primeiro passo, não fazendo novas dívidas. Se você não sabe trabalhar com cartão de crédito, com dinheiro de plástico, esconde ele. Tem colegas radicais que mandam cortar. Eu não sou tão radical. Guarda ele numa gaveta, uma gaveta bem trancada ali, e vai pensar em que você pode fazer a mais para ganhar um dinheiro a mais. Hoje o empreendedorismo está muito fácil de você desenvolver, cozinha muito bem, faz comida, vende para os amigos, faz um doce, ou organiza os teus ganhos mensais, começa a separar um dinheiro, vou separar aqui, R$100 por mês, durante 3 meses você já tem R$300, dependendo da sua dívida, com o dinheiro que você está em mãos, aí sim você vai aceitar uma ligação, ou vai ligar para a financeira e vai colocar as suas condições. Não aceite imposições. Você já está devendo mesmo. Então, a financeira, ela quer receber, só que ela vai receber nas suas condições. Você vai dizer o máximo que você pode pagar por mês. E assim você vai fazer. Então, você vai perceber que eles vão aceitar. Isso é muito comum. Por mais que você ache que não vão aceitar a sua proposta, as financeiras aceitam e você paga e sai desse endividamento. A dica foi infalível. Então, para você que já pegou, porventura esteja em algum endividamento e esteja nesse cenário, você já pegou a primeira. Fica calmo, respira e não cede essa pressão das ligações. E deixa que você vai conseguir fazer isso no momento certo, depois dessas orientações aqui. Acho que muita gente desconhece, porque isso não é muito comum sendo falado assim. Não, respira, calma, as pessoas e depois... Não, a gente não acaba falam, cedendo, né? né? Aquelas ligações que são sem parar mesmo. Sim, Não sim. que eu fique recebendo ligação, não. Mas eu vejo no nosso cenário, né, quantas pessoas têm os seus débitos. Hoje em dia, o recurso da comunicação está muito acessível. Se recebe o SMS... Recebe no e-mail, recebe no WhatsApp, todos os lugares, para você não se esquecer de que você está devendo. E há uma técnica que você não sabe mais nem identificar pelo número de telefone. Muitas vezes eles te ligam com o 092, que é Manaus. Aí você não acha que é uma outra coisa, quando você pensa que não, é a financeira, lá de São Paulo, ligando. Lá de Minas. Mas como o senhor citou tantas coisas assim interessantes, me despertou aqui uma questão da inadimplência. Eu acredito, pelo seu conhecimento, existe um segmento, existe aonde um indicador onde mais se encontra a inadimplência de maneira social? Sim, existem os birôs de crédito, que acabam sendo fonte, né, para responder essa sua pergunta. Serasa, SPC e Boa Vista são os birôs onde o banco vai consultar como é que está o seu CPF, né? E esses mesmos birôs, eles divulgam trimestralmente, muitas vezes, a situação do endividamento das pessoas. E esses mesmos birôs, principalmente Serasa, ele faz um feirão do limpa-nome, não sei se você já ouviu falar. Aquilo, para mim, é uma grande pegadinha. Por quê? Se você não estiver preparado
Você vai quitar ali, vão te dar um desconto, e você volta a endividar, muitas vezes até pior. Então, eu acredito que você tem que ter consciência da sua capacidade de pagamento. O que eu estou falando de capacidade de pagamento? Vamos imaginar que você ganhe R$ 2.000. Então, 30%, R$ 600, seria o seu limite de gastos extras, além daquele ritual que eu já falei, fixos, né? Os custos fixos que você tem. Então, você nunca deve ultrapassar esses 30%, e o ideal é desses 30% você reservar pelo menos metade, seja até mesmo numa caderneta de poupança, ou futuramente se tornar um investidor, porque lá na frente você vai envelhecer. Isso aí é uma coisa que ninguém foge. Concorda comigo? Você não vai ter a mesma força de trabalho que você tem hoje. Então, você precisa ter uma reserva financeira. Tem vários colegas que chamam de vários nomes, um colchão financeiro, porque, eventualmente, você pode vir a adoecer, então você vai ter uma reserva financeira guardada, que vai te ajudar naquele momento que você vai poder ficar sem trabalhar. Então, é muito importante você construir essa reserva financeira, esse colchão financeiro, o quanto antes. Você não pode esperar envelhecer para começar a pensar, eu preciso guardar dinheiro, tem que ser agora. Por menor que seja o seu valor, vai fazer diferença no futuro. Ah, Marcos, eu só consigo guardar R$ 10. Guarde os R$ 10. E você vai se organizar. O grande lance disso, Liliane, é que existe uma planilha que a gente chama uma planilha de orçamento doméstico, que é onde você consegue visualizar para onde você está gastando seu dinheiro. Que 99,99% das pessoas sabem quanto ganham, mas não sabem onde gastou. Acabei de receber meu salário, tenho tanta conta para pagar, pagou, não sobrou nada. O que eu vou fazer? Usar os benditos cartões de crédito. Beleza, enquanto você não se organiza, mas eu tenho certeza que você que está nos assistindo, se eu perguntar para você, onde você gastou o seu salário, o seu dinheiro em junho, não vai saber. As pessoas não sabem. Então, no momento que você organiza uma planilha, por mais simples que seja, pode ser uma folha de um pedaço de jornal, onde você vai anotar os seus gastos, para aí sim você poder fazer aqueles famosos cortes. Né? Tem muito colega, você precisa fazer os cortes no orçamento, para você começar a economizar, mas tu vai cortar o quê? Se tu não sabe onde tu gastou, né? Então, você precisa fazer essas anotações, pode ser numa planilha, pode ser no teu celular. Aí sim você vai conseguir identificar onde você pode economizar. Porque qualquer economista, o que ele quer? Ele quer o bem social da sociedade, é para isso que a gente estuda. Né? É a política que estuda a escassez dos recursos, ou seja, tirar leite de pedra, traduzindo ainda. Né? E isso começa dentro das famílias. Ninguém pode falar só de macroeconomia, de empresa, de tal. Começa dentro da família. Então, a gente quer que as famílias cada vez mais saiam desse endividamento, que eu não sei se você sabe, um dos maiores motivos de dissolução de casamento é a questão financeira. Né? Então, a questão financeira ela tem também esse cunho social, né? Onde se você realmente não souber gerir, você vai começar a influenciar o seu casamento, a sua própria vida pessoal. Então, dentro da economia tem esse espaço, que é importante, por isso que eu trouxe esse assunto aqui para o seu pessoal. Nós estamos... doutor, professor, mestre, mentor, porque é muita coisa no currículo dele, né? Presidente, é tudo. Nós estamos recebendo uma grande aula aqui, né? Uma nobreza nos trazer essa reflexão sobre essa responsabilidade, os impactos no casamento, os impactos num negócio, porque toda a administração e a economia está interligada, e a gente sabe também que a política influencia bastante. Se puder trazer essa contribuição, quanto hoje nós estamos... Eu vou colocar sofrendo, porque parece a palavra mais... a palavra está correta. Está correta? Então, ufa, estou autorizada. O quanto está sendo impactante na economia as questões políticas? Falar de política é um termo hoje ácido, né? Hoje você tem que ter muito cuidado quando você vai falar de política, mas a economia ela não anda sozinha. Ela está atrelada à política, né? Hoje ainda muito mais. Por que isso? Independente qual que seja o presidente que esteja lá, A, B ou C, ele tem uma equipe econômica, e é essa equipe econômica que pode fazer as famílias terem poder de compra,
ou as famílias perderem o poder de compra. Por exemplo, eu vou deixar uma pergunta para você que está nos assistindo. Olhe para a sua notinha de R$100 e pense o que você compra hoje com ela e o que você comprava com ela há 5, 10 anos atrás. Então, o nosso dinheiro, ele está perdendo valor de compra. As correções, atualizações do salário mínimo anual, né, que existe, ela não acompanha a inflação. Agora chegamos numa palavra, inflação. O que é inflação? É justamente isso, onde a equipe econômica faz algumas manobras juntamente com o presidente e a inflação, o preço dos produtos, eles começam a subir acima da sua variação salarial. O salário aumentou 3%, com certeza a inflação no mínimo dobrou. Então há uma falsa publicidade sobre isso. Não sei se eu posso falar aqui, pode? Pode. Existe a publicidade enganosa. Onde há uma divulgação que está tudo controlado, a inflação está dentro da meta. E aí eu te pergunto, será se os teus R$100 compra os mesmos produtos que você comprava 5 anos atrás? Nunca. Né? Então as pessoas fazem uma falsa divulgação e isso exige cada vez mais que você se vire nos 30. Né? Você tem que fazer uma ginástica financeira para fazer o teu dinheiro render. Agora, como fazer isso? Né? Começa gerenciando dentro de casa, começa você buscando opções de trabalho, ou, eu não digo buscar aumento, porque hoje está tudo muito difícil, né? Muitas pessoas, inclusive, não têm nem emprego, né? Mas você precisa empreender. Eu acho que todo economista ele defende o empreendedorismo, né? Você tem que buscar algo a mais para complementar o teu salário. E assim, como eu já falei, a Selic está 15%. Há uma tendência de manutenção e dependendo do que a equipe econômica fizer, pode ser que ela suba. Por que ela está subindo? Para tentar conter o consumo. O que é isso? O efeito da mão invisível na economia, onde se entende que no momento que as pessoas pararem de comprar essa taça, o fornecedor, o fabricante vai querer vender e ele vai diminuir o preço. Eu estou falando uma linguagem bem popular, tá? Ao contrário, quando tem muitas pessoas procurando essa taça, o vendedor lá na ponta, o lojista, que não é bobo nem nada, vai aumentar. Então, a Selic, justamente, que essa taça a gente compra financiado. A Selic, o que é? Tornar essa taça aqui cada vez mais cara para que as pessoas parem de comprar e, com isso, a inflação volte para trás. Só que a gente está vendo que isso não está acontecendo. Né? Se você for ver, em janeiro nós tínhamos um Selic bem mais baixa e hoje já está em 15%. E a inflação não cedeu. Então, nós dependemos da política. A gente está acompanhando, por exemplo, nosso querido presidente não tinha com quem mais brigar, está brigando agora com uma das maiores potências mundiais, chamada Estados Unidos. Nós estamos vivenciando um momento ainda de uma guerra que falava-se que seria de 3 meses, já completou mais de 1 ano, que é a Ucrânia e a Rússia. O que isso tem a ver, Marcos? Ucrânia, lá longe, Rússia, tem a ver com o teu pãozinho que tu compras, porque os maiores produtores de trigo vêm de lá. Então, no momento que eles estão lá brigando, guerreando entre si, nós temos o quê? Um aumento do preço do trigo, do pão, consequentemente o pão que você está comprando. Você vai perceber que está ficando mais caro. E aí, para completar o nosso clima, nós temos um isolamento geográfico. O Amazonas, nós estamos isolados do resto do país pelos nossos rios. Então, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com o tema, Marcos? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque aquela inflação que estão divulgando lá no teu Instagram, lá na rádio, lá na TV, é uma inflação nacional. E nós temos a nossa inflação regional. Quando aumenta o diesel, que é falado em todo o Brasil, muitas vezes você está ali ouvindo, vira de costas, vai embora. Isso não tem nada a ver, o meu carro nem é diesel, tem tudo a ver.
Sabe por quê? Porque tudo que você compra na sua casa, ele chega aqui por dois modais: o avião ou as balsas, os barcos. Então, no momento que ocorre o aumento do diesel, consequentemente, o frete fica mais caro. E você acha que o frete vai aumentar? Esse preço desse aumento não vai ser jogado para o preço final? Lógico que vai. E aí, para fechar ainda mais, nós temos ainda a questão da seca e da cheia. Então, você que vai fazer sua feira, você vai perceber que tem um momento que o tomate está custando R$ 5. E tem outra vez que você vai comprar o mesmo tomate, está custando perto de R$ 20. Então, nós temos a safra entre safra. E qual é o segredo de tudo isso, Marcos? Você está falando só coisa ruim. Não, não estou falando coisa ruim. Eu estou apenas te alertando. Você tem que ser cada vez mais criativo. Como o tomate está caro, compra outro produto para cima. E outra coisa. Eu sei que você quer falar, Liliane, mas só para fechar. Existe ainda a inflação invisível, que eu acho que essa é a pior de todas. Vou dar um exemplo. Você está acostumado a comprar um detergente, mudou a embalagem, poxa, a embalagem está mais bonitinha, mas dá uma olhada em quantos ml tem naquela embalagem. A tua pasta de dente, que antes era 100 gramas, muitas vezes está 80 gramas, o preço está o mesmo. Então, nós temos aí uma inflação embutida. Papel higiênico era 40 metros, agora está 35, 32. Ou seja, o tamanho das coisas estão reduzindo e o preço sendo mantido. Inflação invisível. Eu vou falar o quê? Depois dessa grande riqueza que nós fomos, assim, né, do nível internacional ao nacional, ao regional, trouxe um esclarecimento tão simples para você ver no seu dia a dia, do pão, do alimento, do tomate, né, do transporte, do combustível. Isso é economia. E você ouviu também palavras assim, né, que são muito comuns em muitos telejornais: Selic, o custo fixo, né, de um modo geral, a inflação, né, a taxa do desemprego, todo dia está, né, nos principais jornais falando. Então, é lógico que nós precisamos aprender sobre o assunto, desenvolver e ter uma performance para saber administrar a nossa vida pessoal, financeira, familiar e empresarial. E eu teria que ter 3 programas para a gente conseguir falar sobre, né, uma visão que não daria nesse espaço aqui. Mas eu já queria fazer o fechamento, mas eu vou fazer a minha última pergunta, porque eu me dei o prazer de ouvi-lo, né, e sair daqui com algumas preocupações. Como negociar com cartão de crédito, dar algumas dicas, né? Como administrar o financiamento e como também escolher quem vai ficar na carteira ou na bolsa, já que eu tenho que guardar alguns, né? E então, já que não é radical, o nosso querido Marcos está dizendo aqui, ó, não precisa cortar, só deixa guardadinho. É isso. Ser economista é economizar? Faz parte, né? O economista, ele é um profissional, como eu já falei, ele sai com uma ampla vertente de opções de trabalho. A parte de orçamento doméstico, endividamento da família, pessoal, é um dos segmentos da economia. Eu trouxe esse tema porque é um tema bem popular, né? Mas o economista, ele atua também na área de investimento, ele atua na área de incentivos fiscais, nós estamos numa zona franca, né? Nós trabalhamos também com a parte de bolsa de valores, nós trabalhamos também com a parte de empresarial. Então, cada profissional escolhe aí o seu segmento. Eu, por exemplo, sou casado. Olha, eu gosto tanto de economia que eu sou casado com uma economista. Né? Então, eu e tem briga. Não, eu e a Amanda Evangelista, nós somos casal, né? Marido e mulher, e somos sócios também na Êxitos. Então, nós escolhemos o segmento de captação de recursos, que é buscar recurso, dinheiro para as empresas. Mas a economia, ela vai muito mais do que além de economizar, né? Então, independente de você ser economista ou não, você precisa entender um pouquinho do assunto, porque por mais que você ache, isso não tem nada a ver comigo, tem sim a ver com você. Quer um ponto importante só para a gente, você que já está terminando? Quando você vai abastecer seu carro, será que é negócio mesmo você abastecer com etanol, mesmo estando mais barato? Será que não vale a pena tu fazer um cálculo do rendimento do teu carro, que você vai ver que, por mais que a bateria seja mais cara, é mais negócio tu abastecer com a gasolina, porque o teu carro vai andar muito mais
e no final das contas tu vai economizar. A partir desse momento está eleito, já está dado o cargo a ele, ministro da Economia. Oh, meu Deus! Eu queria agradecer essa oportunidade de tê-lo aqui e ter dado tanto, né, esclarecimento a todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa e estamos à disposição para outras oportunidades. Que delícia! O Conexão Diálogo está encerrando esse bloco com a certeza de que você vai economizar. Eu te vejo no próximo episódio, quinta-feira, às 16 horas. Sempre tem uma riqueza para você aprender muito mais. Acompanhe a gente nas redes sociais e você vai acompanhar os bastidores de tudo que acontece. Bye, bye!